Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre cinemática escalar. Eu dividi essa aula em 3 vídeos. O primeiro eu vou fazer uma introdução com alguns conceitos iniciais. No segundo vídeo eu vou tratar sobre velocidade escalar média e no terceiro vídeo eu vou fazer alguns exemplos sobre a questão de velocidade escalar média. Escolhi fazer dessa forma para que os vídeos não fiquem muito longos, ok? Bom, então a gente começa essa aula introdutória à cinemática escalar definindo o que é a cinemática escalar. Então, cinemática é o estudo do movimento. A origem da palavra cinemática vem do estudo dos movimentos. E a gente trata ela na versão escalar, ou seja, sem fazer uma representação vetorial. A gente vai representar as grandezas de tempo, espaço e velocidade na sua forma modular, ou seja, apenas com um valor numérico, sem considerá-los como um vetor. Então, para a gente começar esse estudo dos movimentos, vamos imaginar que eu tenho aqui um móvel, ok? E esse móvel eu vou colocar ele para fazer um determinado movimento, ok? Então, se eu vou fazer um estudo a respeito desse móvel, a primeira coisa que eu preciso avaliar é o seguinte: se as dimensões do corpo que eu estou estudando influenciam ou não no meu estudo. Se as dimensões do corpo que eu estou estudando não influenciam no estudo, então eu posso considerar eles como um ponto material, tá ok? Então, por exemplo, um pequeno objeto caindo na superfície da Terra, né? Eventualmente ele pode ser considerado um ponto material porque as dimensões dele, o tamanho dele, a forma não influencia. Agora, quando a gente pega um corpo para o qual o estudo vai ser afetado pelas suas dimensões, então eu tenho nesse caso um corpo extenso. Por exemplo, você vai avaliar não mais um pequeno objeto caindo na superfície da Terra, mas você vai avaliar o efeito da aerodinâmica de um paraquedas, né? Então, nesse caso, as dimensões e a forma do corpo, elas têm influência no problema que eu estou estudando. Bom, então peguei esse corpo aqui e ele vai descrever uma certa trajetória. Uma outra coisa interessante da gente definir é o conceito de posição. Então imaginem que esse corpo aqui é um carro e ele está numa rodovia. Então, vocês concordam que numa rodovia a gente tem uma série de marcos quilométricos, 10 quilômetros, 20 quilômetros e assim sucessivamente. Cada um desses marcos quilométricos a gente pode dizer que é uma posição do meu móvel ao longo de uma determinada trajetória, ok? E isso já dá para a gente a possibilidade de definir o que é a trajetória. A trajetória vai ser o conjunto das sucessivas posições que o meu móvel percorreu ao longo do tempo, ok? Então, as posições nos dão uma referência no espaço que eu estou avaliando e a trajetória é o conjunto dessas sucessivas posições descritas pelo meu móvel, ok? Bom, a gente pode melhorar a referência do nosso corpo nessa trajetória fazendo o seguinte, adicionando aqui no início dela uma origem dos espaços ou um marco zero, ok? Então, o que é esse marco zero ou origem dos espaços? É onde eu defino que é o início, a referência zero da minha trajetória, ok? Bom, agora vamos supor o seguinte: peguei esse móvel aqui e observei ele indo aqui do marco zero e chegando nessa posição posterior aqui, que pode ser, por exemplo, o meu marco de 30 quilômetros, ok? Observem que nessa trajetória ele percorreu um certo arco aqui, né? Para sair de zero e chegar em 30 quilômetros. Esse arco geométrico, ou seja, isso que ele percorreu aqui na minha trajetória, é o que eu chamo de espaço. E eu represento esse espaço pela letra S. Okay? Então, o que é o espaço a rigor? É o arco descrito pelo meu móvel
contando a partir do marco zero, da minha origem. E quando eu falo arco, eu falo no sentido geométrico mesmo. Se essa trajetória tivesse uma forma diferente, né, uma coisa assim, por exemplo, tá? Então, o meu espaço seria todo esse arco que foi percorrido pelo meu móvel, tá ok? Então, esses conceitos que eu estou dando aqui vão ser extremamente úteis no decorrer do curso e nas próximas definições que nós vamos fazer. E uma última questão importante aqui para a gente é a questão de referencial. Então, o que vai ser o referencial em um estudo de cinemática? Um referencial é um objeto, um ponto no espaço, um observador, é alguma referência a partir da qual eu defino se um objeto está em repouso ou em movimento. Então, para deixar mais claro isso daí, vamos imaginar que eu tenho aqui uma pessoa, um observador externo, e ela está olhando para um ônibus que está em movimento. Então, esse ônibus aqui tem uma certa velocidade. E dentro desse ônibus eu tenho aqui uma pessoa e eu tenho ali uma lâmpada, uma situação hipotética aí, tá ok? Então, vamos supor que eu adoto como referencial essa pessoa aqui. Olha só, para essa pessoa aqui, ela está enxergando o ônibus em movimento e, consequentemente, ela está enxergando essa pessoa e essa lâmpada em movimento também. Então, com relação a esse referencial, esses dois caras aqui estão em movimento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos trocar o referencial dessa pessoa para essa que está dentro do ônibus. Agora as coisas mudam. Por quê? Essa pessoa que está aqui dentro do ônibus, apesar do ônibus estar em movimento, ela enxerga a lâmpada em repouso. Ela enxerga a lâmpada parada. Portanto, a lâmpada, com relação a essa pessoa aqui, ela está em repouso, não está mais em movimento. Ok? Então, o que o referencial ele fornece para a gente? O referencial ele vai definir se um determinado objeto está em movimento ou em repouso. E a escolha desse referencial pode ser decisiva na hora de resolver um exercício, ok? Então, pessoal, nessa aula a gente viu conceitos introdutórios de cinemática escalar, vimos a questão de ponto, material e corpo extenso, definimos posição e trajetória, definimos o que é o espaço e a questão de referencial. Pessoal, espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.